Gostaria agora de passar a palavra para a professora Guiomar Nando de Mello, para que fale em nome dos conselheiros que hoje tomam posse. Senhor presidente, senhor secretário, meus companheiros de conselho, sobretudo os conselheiros novos, em nome de quem eu espero poder expressar a satisfação que nós temos de integrar este colegiado. E quero começar agradecendo ao senhor secretário e ao senhor governador, que ele aqui representa, pela confiança em nós depositada para que possamos integrar este trabalho. Eu gostaria de começar um pouco a partir de onde a própria Rose parou. Acho que nós vivemos num momento da educação brasileira onde os atores precisam ficar muito bem definidos e onde os papéis precisam estar bem claros. Graças a Deus, ou graças à força que todos nós despendemos ao longo de tantos anos, a educação está entrando na agenda dos brasileiros em geral, eu digo, mas sobretudo entrando na agenda dos formadores de opinião, dos políticos e das organizações da sociedade civil. Acredito que nunca se tenha vivido nesse país um momento tão, digamos assim, movimentado, eu não diria nem para o bem nem para o mal, quer dizer, um grande movimento de organizações e instituições interessadas na educação. Hoje nós vivemos um momento onde todo mundo tem projetos na educação, onde todo mundo tem propostas para encaminhar sobre a educação, onde existem movimentos como o movimento dos Todos pela Educação, mas esse é, na verdade, um guarda-chuva para vários tipos de articulações que estão ocorrendo na nossa sociedade e com muita ênfase nos problemas da qualidade do ensino, da qualidade da educação que nós estamos oferecendo às nossas crianças e jovens e tentando uma visão de futuro sobre onde nós queremos chegar com isso. Eu acho que esse é um momento onde organismos colegiados como este precisam ter grande sensibilidade e ser uma caixa de ressonância para as questões, para os debates que estão ocorrendo na sociedade, trazer esses debates aqui, porque esse é um fórum democrático, por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele é um fórum constituído por um governador que teve a maioria dos votos. Então essa é uma questão política fundamental para a gente. Em segundo lugar, porque aqui se representam vários tipos de interesses, visões, proveniências institucionais da universidade, do ensino profissional, da escola particular de nível superior, enfim. Este é um fórum onde é possível trazer argumentos que são, digamos assim, não pertencem a uma corrente específica, pertencem ao debate que está havendo na sociedade. Este fórum, ele é bastante importante na história do Brasil. Quer dizer, nem sempre a educação brasileira teve colegiados através dos quais refletir as aspirações, as visões da sociedade como um todo. O nosso país tem uma tradição centralizadora, até certo ponto imperial, não é? E uma tendência, independentemente do governo ou do partido, uma tendência a centralizar em Brasília, na visão de Brasília, as questões educacionais. Obviamente que isto reflete de modos distintos nos distintos estados. Como é um país muito grande, muito desigual, a envergadura política e econômica dos distintos entes federados é diferente. E, portanto, a correlação de forças é diferente em cada caso. E, nesse sentido, São Paulo tem um papel de grandes estados. São Paulo é um estado que, digamos assim, ele, em matéria de educação, ele tem vida própria. Ele depende menos, tanto das normas quanto dos recursos que vêm do governo central.
Eu gostaria de lembrar aqui um fato que me marcou muito no começo da minha carreira educacional, quando a Maria de Lourdes Mariotto era coordenadora da SEMP. O Palma, eu acho que naquela época trabalhava com ela, e nós fomos chamados em Brasília para, depois da aprovação da Lei 5692, para discutir a profissionalização do ensino médio. Isso deve ter sido nos idos de 70 e poucos. E estavam lá representantes de todas as secretarias de educação, e chegou a vez da Maria de Lourdes Mariotto se falar em nome de São Paulo. Então ela pediu para fazer um levantamento das secretarias que estavam lá, para ver quantas escolas de nível médio públicas, naquela época era segundo grau, públicas, os estados tinham. O estado que tinha mais era Minas Gerais, tinha 90. São Paulo já tinha 900. Que dá uma dimensão do que é o peso de São Paulo no conjunto da nação. Então, eu gostaria aqui de terminar fazendo um chamamento, não é? Que este Conselho tem, na busca de bem representar as correntes educacionais e o debate educacional, que esse Conselho se faça participar e ouvir, e ser ouvido nas questões que estão hoje no debate, na pauta da sociedade em matéria de educação. Eu tenho dois destaques, ou duas destas questões que eu gostaria de destacar, porque me parece que se elas forem debatidas sem a participação dos conselhos, o país vai perder muito como um todo. A primeira delas é a questão dos currículos e da atual ênfase que estamos se dando à existência de padrões curriculares nacionais. Não é? Essa é uma questão federativa muito delicada, não é? Ela passa por uma história onde nós tínhamos um currículo que era dividido, metade era definido em Brasília, metade no Estado, uma parte na escola, na verdade ninguém definia nada. Nós vivemos um outro momento nos anos 90, onde foram produzidas, depois da LDB, depois da reorganização do Conselho Federal de Educação, que passou a ser Conselho Nacional de Educação, nós vivemos um momento de estabelecer diretrizes curriculares nacionais para todas as modalidades de ensino, inclusive para os cursos superiores, no caso, os particulares, porque o Conselho legisla basicamente sobre o ensino superior particular. Esse foi um momento muito rico, que infelizmente não ecoou, não é? Foi como se alguém tivesse aquela história, cante lá que eu canto cá, não é? Alguém cantou lá, mas não se cantou cá. E as diretrizes e o que foi produzido em nível nacional, os parâmetros, que não são obrigatórios, portanto eles não são normativos, mas eles são produzidos com a contribuição do MEC, eles não ganharam vida própria nos estados e municípios. Precisou muito tempo para que essa questão ficasse clara na nossa cabeça, porque nós não tínhamos experiência de viver democraticamente a questão curricular. Não é? Foi feitas as diretrizes e os parâmetros, e isso ficou, foi colocado como definitivo. Não era. Hoje nós sabemos que não era, e nós temos, por São Paulo, hoje, São Paulo inicia, e outros estados estão seguindo, um movimento grande de elaboração dos seus próprios padrões curriculares, que aqui em São Paulo foi iniciado quando a conselheira Maria Helena era a secretária de Educação. E que não é um currículo com vários problemas, como todo currículo. Nenhum currículo é definitivo, nenhum currículo é absolutamente certo. O currículo é como se fosse um caleidoscópio. Dependendo do modo como você organiza, ele ganha configurações diferentes. Ele ganhou esta configuração em São Paulo. Eu acho que ela está em vigência, ela tem que ser
tratada e modificada, se for o caso. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para isto, é para o fato de que nós podemos estar correndo o risco de termos padrões nacionais que vão engessar a educação dos estados. Então, acho que essa é uma questão, a questão curricular é uma questão que nós temos que estar preocupados, sobretudo na área da educação básica, mas eu acho que a Câmara do Ensino Superior tem, em relação a isso, uma missão da maior importância. Quer dizer, os professores, para mover esse currículo, para entregar esse currículo, para colocar esse currículo em ação, estão no ensino superior. Não é? Então, nós precisamos pensar articuladamente nestas coisas e nós achamos e pedimos encarecidamente à presidência e ao próprio secretário que não deixe São Paulo ausente deste debate dos padrões nacionais. Eu, particularmente, tenho acompanhado isso nos Estados Unidos. Em toda a história americana, é a primeira vez que o país está fazendo um esforço de estabelecer padrões curriculares nacionais. Eu nem sei se a tradução é correta. Em inglês ela se chama Standards, Common Standards, né, padrões comuns, suponho, não é? E é uma discussão também muito veemente nos Estados Unidos, essa questão, mas ela move a sociedade, sobretudo, do lado dos conselhos municipais, dos conselhos distritais de educação. Então, eu acho que nós temos aí uma missão importante, né, neste momento, e uma missão importante de somarmos com as organizações sociais, com as entidades da sociedade civil, com as ONGs. Nós temos essa missão de somarmos os nossos esforços com eles para que o São Paulo tenha um papel ativo nessa discussão. Acho que a Secretaria da Educação saiu na frente nesse sentido de ter o seu próprio currículo. Acho que é importante que São Paulo tenha isso, sobretudo neste momento, onde se reúnem em vários espaços da sociedade pessoas discutindo os padrões nacionais. Acho que o federalismo continua sendo a prioridade da nossa pauta, né? E que eu espero pessoalmente e convido e saúdo a todos os novos conselheiros que estão assumindo, àqueles que ficam, aos suplentes e também àqueles que saíram, que se engajem neste debate para que ele não fique, digamos assim, fragmentado entre diferentes entidades e instituições, sem uma representação democrática no sentido institucional da educação, como é o deste Conselho. Muito obrigada, senhor presidente, senhores secretários, e sejamos todos bem-vindos ao nosso trabalho.